Na contramão do sistema. Na contramão. Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou, não sou do mundo, não. Com alegria, com muita satisfação, que eu cumprimento a todos vocês que nos acompanham, porque mais uma vez, com as misericórdias do Senhor, estamos aqui produzindo mais um podcast na Contramão, que todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, para quem nos acompanha pela Rede Fé, sabe que esse programa ele vem há muitos anos aí sendo veiculado na Rede Fé, sempre nesse dia, nas terças-feiras, às 20 horas. E para quem nos acompanha pelo YouTube da Igreja em Campina Grande, sabe que essa equipe que produz o programa, ela se renova, né? Há vários jovens que se revezam fazendo esse programa, e hoje a gente está aqui com a presença da irmã Cristiane, o irmão Mateus e o irmão Anderson. Estamos aqui hoje reunidos para desfrutar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, né? Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho, e o tema da noite é Em Defesa do Evangelho. E aí eu já aproveito para passar aqui para Mateus, para que ele possa, para quem nos acompanha pela Rede Fé, saber, conhecer as redes sociais da Igreja em Campina Grande, para que vocês possam também conhecer um pouco mais sobre os conteúdos que a gente produz. Amém. Boa noite a todos. E lembrando que para achar a Igreja em Campina Grande, tanto no Facebook, como no Instagram, como também no YouTube, é só procurar por @IgrejaCG. Amém. Amém. Então, é bem simples, fica aí o convite para que vocês possam conhecer nossas redes sociais e, se quiser, assistir, né, esse podcast na Contramão pelo YouTube. Hoje, irmãos, como eu havia falado, a gente vai falar sobre o tema Em Defesa do Evangelho. E a gente vai tocar em 3 pontos principais que foram citados por Paulo como encorajamento para o seu jovem cooperador Timóteo. Timóteo, um jovem, Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo para encorajá-lo, e nesses encorajamentos ele fala de 3 pontos importantes a respeito da pregação do Evangelho. O primeiro deles é que a gente não deve macular o Evangelho com outros ensinamentos. O segundo ponto é que o Evangelho ele precisa ser pregado a todos os pecadores, não deve haver exceção de pessoas, né? E o terceiro ponto que ele menciona é a importância de sermos soldados desse Evangelho. Então, a gente vai discorrer sobre esses 3 pontos ao longo do programa. E, para iniciar, eu já falo sobre o primeiro, né, que eu acabei de mencionar, que seria não permitir que o Evangelho seja maculado com outros ensinamentos. E aí, para quem nos acompanha, eu proponho que vocês peguem suas Bíblias para acompanhar conosco. 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo ele já fala sobre isso no versículo 3 e 4. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E o versículo 6, ele continua: desviando-se algumas pessoas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, aqui nessa parte inicial, Paulo vem falar sobre ensinamentos que estavam sendo inseridos ali na igreja em Éfeso, que estava desviando os irmãos do evangelho puro que Paulo havia deixado. E, nesse ponto, é importante que a gente atente para não permitir que a gente venha macular o evangelho com nossas próprias opiniões, sim, ou mesmo com nossas preferências pessoais, quando vamos pregar o evangelho, ou as preferências pessoais de quem nos ouve. Porque eu não sei se vocês que nos acompanham já tiveram essa experiência, mas algumas vezes, quando a gente vai pregar o evangelho para alguém, e aquela pessoa ali se encontra em algum pecado, e a gente lembra de algum versículo, pelo menos comigo já aconteceu algumas vezes, de o Senhor me lembrar um versículo e ali eu ficar ali
asseverando, raciocinando e pensando, será que eu devo mesmo falar esse versículo para ela? Será que esse versículo não vai ser muito pesado? E ao falar isso, em vez de atraí-la para o Evangelho, ela vai se afastar ainda mais? Ou muitas das outras oportunidades acontecem das pessoas, quando leem a palavra do Senhor, querer interpretar essa palavra de acordo com os seus próprios desejos, né? Aquilo que lhe atrai, aquilo com suas próprias concupiscências da carne, ou fazer com que o Evangelho se torne mais adequado ao seu viver, né? Para que ela não tenha que mudar e ser restaurada, mas permanecer com os mesmos pecados que já vem cometendo e dando um jeitinho ali na palavra para que a consciência não lhe acuse. Então isso é muito sério. Paulo aqui ele bem mencionou que algumas pessoas estavam fazendo isso, distorcendo o Evangelho, e em relação a isso a gente não pode cometer esse erro, né? A gente deve ser fiel ao que a palavra do Senhor diz. É verdade, assim, interessante que uma certa vez uma irmã enviou para mim uma mensagem, sabe? De um pregador. E realmente, assim, tinha um palco, era lindo, assim, tinha uma luz, sabe? Aquela luz um pouquinho assim apagada, tal, uma música de fundo instrumental, coisa mais linda. Era todo mundo na plateia chorando e lá na pregação, né? E eu fui e tal. E na pregação foi citado um versículo, né? Bem distante, tal. Eu disse, rapaz, eu vou ler esse versículo. E aí eu fui. Quando eu fui comparar até um salmo, eu disse, meu Deus, o que é que tem a ver esse salmo com todo o enredo que ele estava fazendo ali naquela pregação, né? Então, assim, como é sério a gente pegar um versículo isolado e ali fazer dele, né, todo um histórico que não tinha sentido, né? Está fora do contexto Está do que fora, a palavra totalmente, mostra, né? porque ali foi pego isoladamente. E aí eu comecei a ler aquela historiazinha lá, tal, disse, meu Deus, não tem nada a ver. Né? Embora que aquilo que ele estivesse falando tivesse um sentido, né? Legal, bacana, tudinho, mas não tinha a ver com aquele versículo que ele estava falando. Então, como é sério isso, né? Então, a gente está falando hoje aqui em defesa desse evangelho para a gente poder ter um pouco de cuidado sobre aquilo que a gente está desfrutando, sobre aquilo que a gente também vai pregar. Não é? Então, a gente ter aquela consciência, ter aquele desfrute e não usar aquilo só para agradar as pessoas, né? Eu estava me lembrando aqui de um versículo de 2 Timóteo 3. O versículo 16 diz assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha só, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui ele fala que a palavra de Deus também é para o ensino, mas ela também é para o quê? Para a repreensão. Então, nem sempre alguém está precisando de uma palavra ali. Aí eu disse, não vou falar, porque aquela pessoa, eu vou magoar aquela pessoa pode ficar com raiva, ou isso, aquilo. Aí você dá um jeitinho, tenta amenizar ali. Não, a palavra de Deus também é para a repreensão. E, de fato, quando a gente usa a palavra de Deus, como o Danilo lembrou aqui, né? Às vezes eu lembro de um versículo e fico com receio de falar. Mas se for o Senhor que falou, né? Se está ali escrito, então, quando a gente for falar, aquela correção vai ser uma correção para aproveitamento. Tem até outro versículo que fala, né? Que quando Deus corrige, Ele corrige para aproveitamento. Não é para espancar e nem matar ninguém. Né? Então, que a gente também tenha essa sabedoria de, ao pregar o Evangelho, não dar o seu jeitinho, ou então não, vou falar só aquilo que aquela pessoa vai agradar, né? Para eu não perder a amizade, para eu não estar ali naquele rol no grupo com eles, não. A palavra vai precisar. Se ela está precisando de uma repreensão, amém. Senhor, me dá sabedoria, como falar. Porque se ela acolher a palavra de Deus, assim como ela vai ser iluminada. Então, ali ela não vai ficar, tipo assim, não vai cair, né? Mas se ela tiver um coração realmente puro, isso realmente, Senhor, o Senhor falou, né, constrangendo, então essa pessoa vai poder se arrepender e, de fato, voltar, né, a boas práticas, voltar a desfrutar ainda mais do Senhor. E é interessante que, às vezes, até nas pregações, quando a gente está aqui, às vezes é uma palavra dura, mas a gente sai tão fervoroso, né? O Senhor era tudo que eu precisava ouvir.
Porque a palavra tem disso, né? Os irmãos precisam falar aquilo que de fato é necessário, aquilo que a gente precisa ouvir. A gente percebe que o discurso do Senhor muitas vezes foi duro com os discípulos, com os escribas e fariseus, né? Os escribas e fariseus. E ele não deu jeitinho para agradar eles, não. Mas se era necessário, foi falado, né? Então, aqueles que realmente quiseram, se arrependeram, buscaram o Senhor, né? Isso. É como um remédio, né? Às vezes a pessoa está precisando de um remédio para dor de cabeça, a gente dá outro remédio. Aí não vai curar aquela pessoa, né? E essa palavra dura o Senhor falou várias vezes. Uma das vezes que ele falou foi a mulher samaritana. O Senhor disse, vai lá, chama teu marido. Já sei que tem, já tivesse 5, esse que tem, que tu estás não é teu. E assim, uma palavra muito dura, mas ela foi lá, creu no Senhor e pregou o evangelho a outras pessoas. Naquela ocasião ela tanto creu no Senhor como levou o Senhor até a sua cidade, até Samaria. E outro ponto que a gente pode falhar é não conhecendo as Escrituras. Verdade. O Senhor disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A gente pode falhar por não conhecer e ensinar de maneira errada. Um dos pontos que a gente pode falhar na pregação do Evangelho é justamente isso, não conhecendo as Escrituras. Eu queria compartilhar um pouco sobre sobre Apolo, sobre a experiência de Apolo. Que Apolo era um homem eloquente, e está em Atos capítulo 18, a partir do 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Aqui são várias qualidades, né? Verdade. E falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele tinha precisão no ensino a respeito de Jesus. Aí aqui vem uma parte que é um defeito, né? Que é uma parte negativa, conhecendo apenas o batismo de João. Ele não conhecia a economia completa de Deus, e a gente precisa estar sempre buscando, sempre crescendo, para que a gente possa tanto ensinar o caminho, como que as pessoas cheguem no caminho mais longe, que as pessoas evoluam, que cresçam no conhecimento e no caminho do Senhor. E todas essas qualidades, mas ainda uma coisa lhe faltava. E assim, muitas vezes pode estar faltando a nós. A gente não está buscando tão adequadamente, não está crescendo, não está conhecendo as Escrituras e não pode estar ensinando de uma maneira inadequada. Mas aí vem outra parte aqui que ele já prosperou, né? Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, que são 2 irmãos, tomaram-no consigo e com mais exatidão ele progrediu, né? Com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Aí aqui entra a parte dos irmãos, aí entra a igreja, né? Que a gente precisa estar junto dos irmãos para também estar aprendendo a pregar o evangelho, a estar junto dos irmãos para que a gente possa ter mais exatidão. Amém. Amém. E sobre esse ponto da importância da leitura, né? Isso. De conhecer um pouco mais o evangelho e pouco a pouco ir se aprofundando, como você estava acabando de falar. Para quem mora aqui em Campina Grande ou nas cidades próximas, eu já queria deixar aqui o convite para que vocês possam conhecer o Expo Livro. Este mês de dezembro, Campina Grande vai receber uma carreta repleta de livros dos dias 21 a 31 de dezembro, onde todos eles são livros espirituais que nos levam a conhecer um pouco mais a economia de Deus, como você havia acabado de falar. Verdade. Anderson. Então, fica o convite para todos vocês que nos acompanham, são aqui da nossa região, para conhecer. A gente ainda está sendo definido o local onde essa carreta vai estar estacionada, mas acompanhe as redes sociais aqui da Igreja de Campina Grande, como também as rádios e TVs, que certamente vai haver muita divulgação a esse respeito, e onde vocês também poderão ter acesso a esses livros que vão lhe ajudar a conhecer um pouco mais a palavra, porque os livros espirituais são importantes demais para que a gente conheça mais as Escrituras, né? A gente vai lendo um livro, ele vai levando, nos conduzindo a um versículo e outro, e assim a palavra vai sendo revelada para nós. Amém. Com relação ainda nessa primeira orientação de Paulo, né, a Timóteo, eu toquei muito nessa questão, né, de não macular a Escritura, né? Ele fala que essa loquacidade frívola é acrescentar palavras, é enfeitar demais
E o Senhor não usa disso. O Senhor é simples. E eu lembrei, né, assim, quando a gente estava desfrutando sobre esse tema, da passagem de Gênesis, né? A origem de tudo. O que o Senhor falou para o homem e para a mulher? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comerás dela, né? E quando a gente vê no próximo capítulo em Gênesis, Eva diz, não comerás nem tocarás, né? Verdade. Ali ela já acrescentou uma coisa que o Senhor não falou. O Senhor foi simples, ele disse, não comerás. E Eva acrescentou. Qual é o resultado disso? É simples. Ela pecou, ela caiu e mudou a história do homem, né? Então, é só ser simples. O Senhor é simples. É não comer, não pecar, não fazer, não matar, não roubar. Então, tudo que a gente acrescenta que foge disso é fermento, né? Leva à interpretação, leva à mudança de opinião, leva a outros caminhos. Leva a outros... Isso. Muda então, total. é ser simples, é seguir o que está escrito, né? O Senhor deixou a Bíblia para a gente para isso, para que a gente possa ver o que tem lá, aprender com o que está escrito e ainda nos deu o livre-arbítrio, né? De fazer ou não, mas que a gente possa cumprir a lei e os mandamentos do Senhor, né? É ser simples, é fazer o que o Senhor diz. Amém. E ainda a respeito da importância dessa palavra, né, de a gente ter conhecimento sobre ela, Cristiane mencionou antes que a palavra tem a capacidade de nos revigorar e nos restaurar e fazer com que a gente prossiga, né? Muitas vezes a gente está um pouco triste, desanimado com alguma coisa, mas a palavra vem lá e nos revigora. E aí, sobre esse ponto, eu gostaria de mencionar para os irmãos uma passagem que está em Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 34. São muitos versículos, não vai dar para ler todos, mas resumindo aqui para facilitar, nos versículos anteriores ao versículo 13, mostra que o Senhor foi sepultado, foi crucificado, e logo após isso, 2 discípulos, eles ficaram bem decepcionados pelo fato do Senhor ter sido crucificado. E aí eles estavam saindo lá de Jerusalém e caminhando para Emaús. E aí, justamente no versículo 13, que diz, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distantes de Jerusalém 60 estádios. Então eles estavam se distanciando de Jerusalém, onde o Senhor havia sido sepultado. Aí no versículo 21 vem mostrar o que é que eles estavam sentindo para eles estarem saindo de Jerusalém. E aqui ele diz, ora, nós esperávamos que fosse ele quem? Jesus Cristo, quem havia de redimir a Israel. Então, a esperança deles era que o Senhor Jesus viesse redimir a Israel, mas com a morte isso não aconteceu. E aí eles estavam ali tristes e desanimados. Mas aí os versículos seguintes mostram que o Senhor Jesus veio acompanhá-los, mas eles não o reconheceram. Mas aí houve uma atitude muito importante do Senhor naquele momento, que vai servir aqui de encorajamento para nós, que mostra no versículo 26. O Senhor começa a falar, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí qual foi a atitude do Senhor, que é bastante interessante aqui? O Senhor fez, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, aqueles homens estavam tristes, estavam desapontados pelo Senhor ter morrido, e quando o Senhor aparece para eles, em vez de o Senhor voltar em carne e osso, de uma maneira que eles pudessem reconhecê-lo, e de uma forma milagrosa, continuasse com eles, redimindo Israel como eles esperavam, então o Senhor poderia, naquele momento, ressuscitar e permanecer na terra durante muitos anos, se ele assim quisesse. Mas o que o Senhor fez? O Senhor foi pregar a palavra, discorrer sobre os profetas, tudo que havia nas Escrituras, para que eles pudessem compreender qual o motivo do Senhor ter ali dado sua vida por cada um de nós. E logo após isso, o Senhor entra na casa deles, vão até a mesa, o Senhor Jesus abençoa o pão, e quando partiu, os olhos deles se abriram, e aí eles reconheceram que de fato era o Senhor que estava ali. E aí no 32 eles dizem, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então o coração deles ardia quando as Escrituras estavam sendo pregadas. Aí é semelhante à experiência que o Cristiano estava falando. A gente muitas das vezes, quando ouve uma palavra, embora ela seja dura, o nosso coração arde. Quando o Senhor de fato fala conosco,
aquilo ali nos revigora, nos traz vigor. E olha o que aconteceu com os discípulos aqui que estavam indo para Emaús. Logo depois que eles falam, né, que o coração deles estavam ardendo por conta das Escrituras, ele diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então, o caminho que eles estavam tomando, que era se distanciando de Jerusalém, por meio da palavra e da comunhão com o Senhor, eles se arrependem e voltam para Jerusalém, onde vai ter comunhão com os demais discípulos. Então, aqui mostra 2 pontos importantíssimos para nós. O Senhor não vai mais aparecer fisicamente para nós, como aconteceu para esses discípulos, mas o Senhor aparece para nós por meio das Escrituras. E quando nós conhecemos as Escrituras, o Senhor fala conosco, fala em nosso coração arde, como acontece aqui com esses discípulos, e aí produz em nós arrependimento e somos revigorados da mesma maneira que aconteceu aqui com eles. Eles estavam tristes, mas logo depois a passagem aqui mostra como eles voltaram para ter comunhão com os irmãos. Então, esse é um encorajamento que a gente deixa para todos vocês que nos acompanham, né? A palavra de Deus, a gente não precisa ter medo de pregá-la para as pessoas. Ela vai trazer força e vigor, vai restaurar, e mesmo que a pessoa esteja cometendo algum pecado, a palavra tem essa capacidade de fazer com que ela se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Amém. Isso. E até na conversão de uma pessoa, né? Assim, minha conversão foi a palavra pura. Foi numa situação em que eu estava, que eu comecei a ouvir Cid Moreira em áudio, a Bíblia em áudio, e aquela palavra era contrária ao que eu praticava. Era uma palavra bem dura mesmo, muito dura, mas me conduziu ao arrependimento. Amém. Amém. Então, já entrando aqui, puxando o gancho aí sobre... Você estava falando aí que estava cometendo algo que era contrário à palavra, né? Isso. O segundo ponto que a gente já vai começar a abordar agora é que o evangelho precisa ser pregado a todos os pecadores. Então, naquele momento você estava ali cometendo pecados, mas a palavra de Deus fez com que você pudesse se arrepender. Isso. E é isso que a gente quer tocar nesse segundo ponto. Algumas vezes a gente, quando vai pregar para alguém, dependendo da situação que aquela pessoa esteja, a gente acaba selecionando. Não vou pregar para essa pessoa porque ela está cometendo um pecado ali muito forte, ela não vai querer me ouvir, não vai aceitar o evangelho, então eu vou estar só perdendo meu tempo se eu vier pregar para ela. Mas aí, a experiência de Paulo aqui, quando ele fala para Timóteo, Paulo diz assim, ó, no versículo 15 de 1 Timóteo, capítulo 1. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo se considerava o principal dos pecadores e mostra aqui que, por meio de Jesus Cristo, ele pôde ser salvo e todos nós somos pecadores, fomos salvos pelo Senhor, nós que já cremos, e para quem ainda não creu no Senhor, também essa graça está também disponível, né? Todos os pecadores podem ter essa graça de se arrependerem dos pecados e ser feito filho de Deus, né? No versículo 13, Paulo ainda fala um pouco mais sobre a experiência dele. Ele diz aqui: a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. E essa é a experiência de muitos, né? Nós todos, nossa experiência, todos éramos pecadores, não conhecíamos a palavra, agíamos ali muitas vezes na ignorância, na incredulidade. Temos uma vida aqui muito semelhante a essa de Paulo, mas a graça nos alcançou. Amém. Então, que a gente não venha a fazer acepção de pessoas, né? Verdade. Mas pregar para todos. E aí, assim, eu me lembrei, né, de um fato que eu acho tão difícil, assim, a gente pregar para uma pessoa, um ateu. É uma pessoa que não crê em nada, assim, nem da existência de Deus, de nada, né? E aí, como é interessante essa questão da gente não fazer essa acepção de pessoas para pregar, né? Eu me lembro da minha época de faculdade, eu tinha um colega que ele se dizia ateu. E eu ficava, meu Deus, como é que a pessoa, assim, né, se diz ateu? E, às vezes, quando a gente terminava, tinha algum horário vago, a gente começava a pregar e falava a palavra, menino, ele pegava a briga. E ele brigava e não sei o quê. Aí eu não gosto, né? E também eu acho que também não é saudável a gente estar brigando. Mas, à medida que Deus me dava um versículo ou outro, eu só fazia jogar, né? E depois, por aqui, para não estar ali brigando. Mas eu não deixava de falar um ponto como ele
tocava, né? Algo eu falava ali, mas não brigava, saía e tal. E aí, depois de muitos anos, eu encontrei com esse rapaz. Menina, ele falou com uma felicidade tão grande. Ele fez, menina, deixa eu te contar. Eu disse, o que foi? Eu não sou crente agora? Eu, amém, glória a Deus. Eu não acredito, não. Ele foi logo falando, tu lembra que eu brigava que só? E, realmente, ele fazia uma confusão. Ele era confuseiro. Mas, assim, né, o que é interessante nisso tudo, olha só, que mesmo que naquele momento ele não creu no Senhor, mas é como a palavra de Deus diz, a palavra de Deus não volta vazia. Em algum momento o Senhor falou ali para ele, eu tenho certeza que o Senhor usou outras pessoas também para falar para ele, e olha só, ele veio a crer no Senhor. Então, já pensou se a gente pensasse assim, não, esse aí ele é ateu, ele vai lá crer em Deus nunca, né? Se a gente pensasse assim, olha só, ia ser uma pessoa a menos de crer, né, no Senhor. Então, que o Senhor nos possa, assim, nos encorajar, sabe? Eu me lembro muito daquele versículo que diz assim, que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Então, a gente precisa crer que, de fato, esse Evangelho ele tem o poder de alcançar qualquer pessoa, independente de qual seja ela. Como Paulo mesmo aqui perseguia a igreja, ele prendia os irmãos, né? E ele passou a ser essa pessoa que invocava o nome do Senhor. Então, assim, que a gente possa ter essa oportunidade. E outra, assim, eu me lembro muito do meu tio, sabe? O meu tio, ele tinha mesmo, assim, na casa dele, no final, assim, um terreiro, né? Ele era chamado pai de santo lá, né? Ele tinha esses negócios tudinho. E aí, eu fiquei, assim, impressionada, sabe? Quando ele creu no Senhor. Gente, era a coisa mais linda. Ele se desfez disso tudo, né? E ele passou bons anos já do final da vida dele, sendo maestro até da Assembleia de Deus, lá em Recife. E como ele foi útil, sabe, assim, para o Evangelho, para servir ao Senhor. Eu digo, meu Deus, e isso ele bebia, fumava tudo, né? E fora essa questão todinha desse pai de santo que ele era. E assim eu fiquei na minha cabeça, meu Deus, se Deus conseguiu transformar aquele homem, o Senhor transforma qualquer pessoa. Assim, porque eu ficava, né, imaginando, meu Deus, como é difícil alcançar essa pessoa, mas para Deus não é, né? Não é nada. Não é nada impossível, porque esse evangelho ele é poderoso para mudar. E eu louvo ao Senhor, né? O meu tio, ele faleceu assim, desfrutando do Senhor, servindo ao Senhor e levando muitos jovens ali a servir, a estar na música, como ele foi útil. Então, assim, isso é muito encorajador para mim mesma, sabe? Para eu poder pregar o evangelho independente de qualquer coisa. Eu digo, eu sei, Senhor, se o Senhor me transformou também, o Senhor pode, né? Se me levar a estar nesse evangelho, a buscar o Senhor, o Senhor pode levar qualquer pessoa, né? Então, que a gente não tenha vergonha de pregar esse evangelho, mas que a gente pregue mesmo, sabe? Amém. O Senhor disse, né, que muito é perdoado, muito ama seu Senhor, né? Às vezes uma pessoa que está numa condição que a gente julga, que a gente vê assim, que é uma condição totalmente avessa à vontade de Deus, e quando essa pessoa crê, ela tem uma transformação que ela se dá mesmo ao Senhor de todas as formas, porque ela sabe que recebeu um perdão de muitas dívidas, né? Verdade. E ela vai amar muito seu Senhor. E a condição, a gente deve olhar também para a nossa condição, né? Todos nós que já cremos no Senhor, a nossa condição antes de crer, de onde o Senhor nos chamou, de onde o Senhor nos tirou. Eu mesmo era um que corria do Evangelho. Tem o irmão Rossandro, um irmão que reúne conosco, ele é bem perseverante. Até hoje ele está cuidando da nossa família. Eu era é uma família de 6 irmãos, e eu era o único que não participava dessas reuniões. Era ter na reunião e eu correndo das reuniões. É o fujão. Era o fujão. Eu era o único que não queria saber nada mesmo do Evangelho, não queria saber da palavra do Senhor, queria fugir, era me escondendo, corria para longe. E o Senhor, numa situação, o Senhor, ele não tem como a gente fugir dele, né? E numa situação o Senhor me alcançou. Amém. E começou a falar meu coração, como Danilo leu, né, que aqueles discípulos de Emaús, o Senhor alcançou eles, porque eles já estavam distantes de Jerusalém, e assim como eu e como vários outros estavam distantes do Senhor. Mas o Senhor vem e nos alcança. Amém. Sua graça, ela é
é até indizível, né? Até palavras falta para a gente Descrever, né? descrever o amor do Senhor, a capacidade, né? Porque estava numa situação totalmente contrária ao Senhor e o Senhor chegou lá com sua misericórdia, com sua graça, Amém. veio e me alcançou, me salvou. E graças ao Senhor estou servindo hoje a Ele. Amém. Já está aqui pregando. É verdade. O Evangelho é a expressão do amor, da graça e da misericórdia do Senhor, né? É verdade. Independente de quem você é e de onde você está, o Senhor ele tem um plano para lhe resgatar, Amém. né? Amém. Graças ao Senhor por isso, né? Não O adianta Senhor, fugir. não adianta fugir, porque está escrito: e será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, né? Amém. Então o Senhor ele conta com cada um de nós, né? Ele tem os seus escolhidos. E a partir desse momento, né, a partir de que isso é pregado para você, aí você pode ter uma atitude com relação a isso, né? Mas o Evangelho é isso, é a expressão do amor, é o cuidado do Senhor para cada um de nós, né? Amém. É o cuidado do Senhor para os seus filhos. Por isso que a gente deve pregar o Evangelho do Senhor, né? Porque isso é amor, é empatia, é cuidar um do outro, né? É levar a buscar o Senhor, é levar a ter realidade daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor representa. Amém. O Evangelho é simplesmente o amor do Senhor, né? Amém. Amém. A salvação, né? E a gente, quando estava reunidos, né, antes, produzindo esse programa, teve um versículo que acho que foi até o irmão Anderson que leu, mas que é bem pertinente, e diz aqui Romanos capítulo 10, versículo 14 Sim, e 15, verdade. que fala: como, porém, invocarão aquele em que não Verdade. creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, aqui mostra a importância da pregação, né? Para que as Isso. pessoas venham a crer, é necessário que alguém venha pregar. Verdade. E o Senhor conta com cada um de nós. E quando essa é uma manifestação de amor, né? Como Mateus acabou de falar, por amor às pessoas, quando a gente vê alguém em alguma determinada situação, a gente sabe que a solução para elas é Cristo, como Cristo é a solução para verdade. nós. Verdade. E como a gente tem desfrutado dele, a gente também espera que as pessoas também venham a ter esse mesmo amor que a gente experimenta diariamente, né? Por parte do verdade. Senhor. E Amém. aí é por esse motivo que a gente prega e encoraja também a quem nos acompanha agora pregar. a ter essa mesma atitude, né? De pregar o Evangelho e permitir que as pessoas tenham esse encontro maravilhoso com o Senhor. É verdade. Amém. E ainda com relação a isso, né, Danilo, a gente não pode ter a atitude de julgar, né, de separar, né, a esse eu prego, a esse eu não prego, né. Isso. O Senhor ele não faz acepção de pessoas, né. Isso. Não importa a sua condição. O Evangelho do Senhor é aquele que pode lhe resgatar, né, do mundo, das trevas e lhe transformar em filho de Deus, né, Amém. em restaurar a sua vida. Com certeza. Inclusive o Senhor veio para tantos, né? Quando a gente Isso. discorre ali os 4 evangelhos, as pessoas que o Senhor alcançou, né? Verdade. Era só os doentes, Só os doentes. né? Que os que necessitam de fato, né? Que Aqueles que eram- reconhecem que precisam do Senhor, né? Isso. Aqueles que eram desprezados pela Desprezados. sociedade, foi aqueles que o Senhor foi resgatar e foi E o Senhor buscar. resgatou. E assim somos nós também, né? Para quem Isso. nós somos. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, estamos Amém. aqui Graças a hoje Deus. desfrutando de sua graça, né? Devemos aprender com o nosso mestre, né? É, Amém. Uma das situações foi essa da mulher samaritana, né? isso. O Senhor foi lá especificamente para pregar para ela. Sabia o horário, sabia que ela está ali, porque eu sabia o Senhor conhecer todas as coisas. Sabia do seu passado, do seu Verdade. presente, a situação atual dela, que ela estava com um homem que não era seu marido. Uhum. Ela estava numa condição totalmente contrária ao Senhor, né? Mas o Senhor tem a misericórdia, né? Se não fosse a misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui, É verdade. porque todos nós pecamos. Mas o Senhor veio com sua graça e hoje Amém. nos fez servos e pregadores da sua palavra, né? Amém. E que possamos crescer e encorajamos também os irmãos ouvintes a estarem desfrutando cada vez mais do Senhor e pregando Amém. o Evangelho a toda criatura. O Senhor disse a toda Amém. criatura. Não fez acepção de nenhuma pessoa, disse a Verdade. toda. Amém. E aqui a gente já entra no último ponto que a gente vai discorrer essa noite, que é sobre a terceira orientação que Paulo deu a Timóteo. E essa orientação está em 1 Timóteo, no versículo 18, que ele o encoraja a combater o bom combate. Então, se é um bom combate, Timóteo era o quê? Era um soldado desse evangelho. E aí, no versículo 18, ele diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que te antecipadamente foste objeto,
Combate, firmando nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Vou parar aqui. Então, ele encoraja Timóteo a combater o bom combate. E aí, como soldados, a gente observa quando a gente estava fazendo esse programa, a gente se baseou num texto que está no jornal Árvore da Vida. E aqui nesse jornal, que a gente encoraja até quem não conhece, possam pesquisar aí no YouTube, ou então até na descrição do YouTube aqui, a gente vai deixar o linkzinho para você ter acesso e localizar o jornal Árvore da Vida. Também o aplicativo, né, Danilo? O aplicativo da Árvore da Vida, né? Do Instituto Vida para Todos, né? Instituto Vida para Todos. Amém. Lá também tem esse Bastante jornal. conteúdo, né? E aqui nessa passagem desse jornal ele fala aqui. Paulo anima Timóteo dizendo a defender o evangelho e envolver-se nesse combate. Hoje há muitas bandeiras levantadas por aí e muitos gastam o tempo todo a defendê-las. Então, essas bandeiras que são mencionadas aqui no texto são aquelas que muitas vezes as pessoas se envolvem bastante. Digamos, vou aqui usar o exemplo de alguém que se envolve na preservação ambiental, gastam a vida inteira, dedicam-se de forma muito forte e veemente em preservar o ambiente, é algo positivo, mas é algo temporal, é algo que acaba aqui nessa terra. Sim. Verdade. Mas o importante é que a gente possa dedicar o nosso tempo e todas as nossas forças, primeiramente, ao Evangelho. Muitas vezes há também pessoas que dedicam tempo para defender os animais e outras tantas causas que existem neste mundo, mas que são todas temporais, né? Doam suas vidas, né? Isso. Em prol dessas causas. E aqui ele conclui esse texto dizendo assim: a causa do Evangelho é nobre, porque não apenas a luta por um lugar ao sol nessa existência, mas o poder de estar seguro na eternidade, que de fato o Evangelho nos capacita e nos permite, né, que a gente possa reinar um dia com Cristo e passar a eternidade em sua presença. Então, um outro encorajamento aqui, uma terceira orientação, é que a gente dedique os nossos dias e o nosso tempo, em primeiro lugar, a defender o Evangelho e não essas coisas temporais. Amém. Inclusive, aqui em 2 Timóteo 2, o versículo 2 e 3 diz assim, tem um chamamento para você, tá? Isso era Paulo, né, escrevendo a Timóteo. Ó, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, olha só, o Senhor está dizendo aqui, ó, você é um soldado, né? Nós somos aqui um soldado do Senhor e nós temos uma causa, como o Dani estava falando, né? Não é passageiro, não é só desse plano aqui terreno, tem algo muito mais especial, né? Para a eternidade. Então, nós somos esse soldado de Cristo Jesus. Então, está aqui uma boa causa para a gente defender com unhas e dentes, né? Que é esse Evangelho. Por isso, nosso título hoje é Em Defesa do Evangelho. Porque que coisa maravilhosa, né? E Paulo diz aqui, olha, um bom soldado, ele não se envolve em negócios dessa vida. Principalmente assim, porque nós jovens vai vir muito atrativo, muitas coisas para nos desviar. Também não estamos dizendo aqui que agora você não vai viver mais sua vida, nem trabalhar, nem estudar, não é isso, né? Mas a nossa prioridade, de fato, é ser soldado do Senhor. Então, eu vou estar lá na minha faculdade, sim, no meu trabalho, sim, mas ali, ó, como soldado. Senhor, tem alguém que está precisando da palavra, vou lá e prego. Vestir a camisa mesmo, né? Não sei se vocês já viram, a gente sempre, vez ou outra, tem feito essa pregação, né, com uma blusa. Posso orar por você? Para alcançar essas pessoas. Quantas pessoas estão ali necessitadas de uma oração só, e naquele momento se sentir liberta das coisas, né? E ter esse momento um pouco assim de parar tudo, que as pessoas correm demais, e parar um momento para ali ter uma presença do Senhor e estar desfrutando do Senhor. Então, que esse negócio dessa vida que está falando, não é para a gente se distrair com isso, agora eu vou só buscar minha faculdade, vou só buscar meu trabalho, só vou buscar né, progredir no meu trabalho e esquecer o Senhor. Onde é que fica o Senhor? Oi? Aonde? Né? E aí, onde é que fica a pregação do Evangelho? E servir o Senhor. Então, não é isso, não é para a gente não dar prioridade, assim, né? Deixar de
o Senhor de lado e priorizar essas coisas. Não, a gente pode buscar todas essas coisas, mas lembrar que lá onde nós estamos somos esses soldadozinhos, né? Que o Senhor vai nos usar, onde quer que estejamos. Seja no desfrute da igreja, seja a gente fazendo nossas coisas seculares, trabalhando, estudando. E não esquecer, você é um soldadozinho. Amém. Resumindo, né, sendo sucinto, né, existem três orientações, né? Sim. É ser um soldado de Cristo. O que o soldado faz? Ele tem um objetivo. Isso. O objetivo é pregar a palavra a Amém. todas as pessoas. E todo soldado ele tem uma ferramenta, né? Ele tem uma arma, e a arma é a palavra, Amém. né? É o 3-2-1, né? É as três instruções de Paulo, né? É ser um soldado que prega a palavra e um soldado que tem a palavra, né? Porque para poder pregar. Fechou. Amém. É a armadura de Deus, né? Que está lá em Efésios capítulo 6. Toda a armadura, a gente como soldado devemos usar toda essa armadura, né? A palavra, a fé, toda a armadura que o Senhor nos dá. E sabendo também com que a gente está guerreando, né? Contra principados e potestades e não contra carne e sangue. Isso aí é primordial para que a gente conheça, para que a gente não venha estar pregando o evangelho de maneira indevida, mas está buscando luz no Senhor para que a gente possa ser um bom soldado, né? Um soldado que faz de acordo com o que seu general manda. Nosso general Jesus Cristo, ele nos ensina, nos manda a fazer. Aí de pregar o evangelho, né? De pregar. Amém. Então, com esse resumo aqui até que Mateus fez, vocês comentaram aí no finalzinho, a gente finaliza mais esse programa. Amém. Com uma alegria muito grande no coração de termos mais uma vez estado aqui com vocês, contar com a companhia de todos. Amém. E durante aqui esse programa, a gente mencionou, né, os aplicativos que você pode baixar para ter acesso à Árvore da Vida. E um deles é o aplicativo aqui da Igreja em Campina Grande. Isso. O IGCG, basta você procurar dessa maneira lá na Play Store. Se você tiver um celular Android, você pode baixar. A gente também vai deixar na descrição a forma de você ir direto, ser encaminhado diretamente lá para a Play Store para você baixar. Lá, além desse conteúdo, há outros, e entre um deles tem o Jornal Árvore da Vida. Então, nossos agradecimentos a todos vocês. Jesus Cristo abençoe a todos. Amém. E até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Amém. Amém.